Fala pra mim o porquê que eu não devo dar uma chinelada no meu filho. Vamos lá. No final de tudo era isso. Ele fez todo esse ciclo. A pergunta era simples. Deixa ele quieto lá. Bom, vamos tentar E aí daí a gente vai desenvolvendo. colocar aí os pontos que possam vir. Eu primeiro quero dizer que eu entendo as gerações talvez de 30, 40 anos para cima que foi muito comum apanhar quando era criança, ser educado por meio da palmada e ter a convicção de que isso fez bem, que tornou um ser humano responsável, etc. Eu entendo até porque talvez essas gerações elas passaram a sua infância antes mesmo de ter o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa. Criança, antigamente, ela era vista como objeto, não tinha voz. Criança não era vista como um sujeito de direito. Criança era simplesmente uma propriedade dos pais. Você não fala, tal, não passa na frente da visita. Exatamente. Tem muito disso, sim, é verdade. Criança, gerações anteriores, era comum serem vistas como objetos. Propriedade. Propriedade, é isso, é propriedade. Você... tanto que tem falas de filhos do tipo, ninguém pode bater em mim, só meu pai e minha mãe. É isso, tipo... Então... Tinha essa mentalidade gerações atrás, mas ainda bem que a gente vem evoluindo e em 90 foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente e lá demarcou, reforçou o quanto que criança também é sujeito de direito, que criança também é ser humano e ela tem o direito de ter a sua integridade física, psíquica preservada. Ninguém que está apanhando está tendo sua integridade física preservada. Verdade. Ninguém. Seja independente do que tenha feito. Certo. Independente do que tenha feito. Então, o que eu estou querendo dizer aqui no início dessa minha resposta é que eu entendo essas gerações mais antigas porque elas viveram uma época que criança não tinha nem direito, infelizmente. Mas... atualmente as crianças elas são olhadas como sujeito de direitos pela lei, inclusive. Então, algo que lá no nosso trabalho a gente costuma refletir bastante com os pais que estão lá porque batem nos filhos, praticam violência física, e eu acho que é importante demarcar quando qualquer pessoa bate em qualquer outra pessoa é violência, ponto final. Verdade. Quando se agride de qualquer maneira o corpo de uma outra pessoa, seja criança, seja quem for, você está praticando violência. Então, quando se diz, eu bati no meu filho, é importante nomear, por mais que o termo violência ganhe um peso, mas é para ganhar mesmo que você praticou violência com seu filho. Então, o que a gente costuma refletir lá com os pais e costuma dar certo, fazer sentido, é pensar junto com os pais. Vamos lá. O que será que levou você a bater no seu filho na ocasião X? Será que foi o comportamento do seu filho ou foi o seu estado emocional daquele dia? Por quê? É muito comum o filho se comportar de uma determinada forma e o pai ou a mãe ou quem cuide daquela criança tá num dia legal, tá num dia bom. Mas aí você quebra minhas pernas, porque aí você começa a ficar... Mas eu vou quebrar. Porque aí você já me deixou com remorso. Já me deixou com remorso. É muito comum o filho se comporta de uma forma e quem cuida, o adulto responsável por aquela criança, tá num dia legal, bacana. Um dia você tem paciência, outro dia você não tem, pela mesma arte. O que será que leva a bater? Foi a arte ou foi o seu estado? Verdade. Emocional. No meu foi como eu cheguei. Então, é isso que a gente procura refletir com os pais, porque o que leva... E aí entra numa outra seara, aí entra em outras questões que vão aprofundando. O que leva muitas vezes esses pais e mães a baterem nos filhos são problemas que eles estão passando e eles já ficam com a paciência ali no limite, então aquele filho se comporta de uma forma, vai lá e bate. Se no outro dia aquele pai ou aquela mãe tá num dia legal, a paciência não tá ali, você consegue. E é uma paciência por outras coisas, não tem nada a ver com o filho também, né? Por exemplo, um shopping center, você tá ali,
Aí pra você não passar vergonha, o pai ele já... Não, ele não espera a terceira. Então, é uma questão do pai que não quer passar vergonha. Aí já vai e corrige, que eu acho um absurdo, tá? Olha, calma, eu não sou um monstro. Eu sei. Tá? Só pra... Eu sei. Mas eu achei importante você trazer isso porque é a mentalidade ainda que eu imagino que a maioria das pessoas ainda tenham. Sim. E, enfim, acho que não é... muito a gente, quando eu vejo a gente não tá aqui numa questão de julgamento. Legal. Como eu fiz questão de começar dizendo, eu entendo. Porque veio de uma... né? Então, é importante sempre prestar atenção para quem é pai, a mãe tá aí assistindo. O que leva você a bater no seu filho é como você tá naquele dia. São questões suas. Sim. São questões suas. E aí entra num campo que vai no campo social. Que aí a gente vai entrar em questões aqui de direitos que não estão sendo garantidos também para esse adulto. Por exemplo, tentar imaginar aqui um cenário. Esse pai ou essa mãe que não está tendo nem o que comer porque não consegue trabalho, não tem trabalho, está sendo maltratada quando tem trabalho pelo patrão, qualquer coisa assim. Então a gente vai entrar no campo mais social, que acaba sendo numa cadeia de reprodução e na última ponta vai estar a criança sofrendo uma carga que tem a ver com questões sociais, com questões que para esse adulto também não está sendo garantido o direito dele, o direito a lazer, o direito à cultura, o direito à moradia digna. Então, na verdade, mexer na lei, mexer nessa questão toda, pensando em lei, né? Reforçar isso e colocar pontos mais evidentes para proteger também aquele cara que tem pouca informação. Exatamente. Que sofre mais, porque vamos supor, eu não sou nenhum coitado, você também não. Nenhum aqui. Graças a Deus a gente teve família, teve uma... Agora, tem um cara também que já nasce sem o pai lá, só tem a mãe. Uhum. E é uma sofrência. Sim. Ou nasce só com o pai, porque a mãe faleceu, ou porque tem o pai e a mãe, mas são alcoólatras, ou são drogados, ou são dependentes químicos, sei lá, essas coisas todas que principalmente periferia, na parte social é mais forte. Uhum. Pô, a relação da vida do cara, o cara toma muito mais porrada, né? É isso. Você entendeu? Isso. Eu, graças a Deus, a gente teve ali, foi por arte mesmo, foi por... Com 12 anos dei PT no carro, tá tudo certo. Então, às vezes merece, né? Mas não, às vezes não, cara. Mas então, o que a gente vê, muito, né? Com certeza, são violências estruturais. Entendi. Estruturais. E aí cria isso para proteger essa situação. E aí eu costumo dizer que para cuidar adequadamente de uma criança, precisa ter vários círculos de cuidado em torno daquela criança. Então, a primeira responsabilidade do cuidado com aquela criança é da família. Tá. Se essa família não tiver amparada por direitos sociais que estejam sendo garantidos com essa família vai ficar fragilizada. Entendi. E não vai conseguir cuidar adequadamente da criança. Então são círculos de cuidado e aí que envolve quando a gente começa a provocar e problematizar questões políticas, né, o quanto que na política partido XY, candidato XY tem uma preocupação clara com os direitos sociais dos cidadãos, das pessoas. Sim. De garantir o básico ali para as pessoas poderem... Lá no nosso trabalho a gente atende famílias que... Tente imaginar esse cenário. São famílias que moram num cômodo, pai, mãe, isso quando não está separado, a mãe às vezes vítima de violência do cara e tal, enfim. E aí mora num cômodo o pai, a mãe, 5 filhos. Não é fácil. E aí é rato passando em cima deles enquanto estão dormindo, não ter o que comer, porque não tem garantido ali trabalho para essas pessoas, não tem acesso para poder estudar, enfim, várias precariedades. E aí... Tentando imaginar esse cenário, fica muito mais difícil para esse pai e essa mãe ter a paciência necessária com o comportamento inadequado da criança. Então, quando a gente vai atender criança vítima de violência, a gente não individualiza, a gente procura olhar para esses vários círculos. Porque a probabilidade se esse círculo aqui estiver amparando bem essa família, a probabilidade é que essa família fique fortalecida para cuidar bem da criança. E aí, essa criança sendo cuidada adequadamente, quando ela crescer, muito provavelmente ela não vai ter essa reprodução com os filhos dela e assim por diante. Então, é importante olhar para esse cenário mais amplo. Quando se pensa num pai batendo numa criança,
ou numa mãe batendo na criança. Ele é tão amplo, né? Porque às vezes eu sou um cara muito... Eu gosto da palavra meritocracia, mas de um tempo pra cá, talvez pelos 41 anos também, a gente vai ficando com uns negocinhos que vai saindo branco, vai vivendo algumas coisas e tudo mais. Mas o mérito, ele tá muito atrelado também ao início de onde cada um saiu. Então, como o cara que estudou na escola particular e entrou na USP e o cara que estudou nas escolas públicas que cada vez mais... Por aqui, onde piores, eu estudei, por aqui, né? Major, que eu aprendia mais a jogar truco do que... Exatamente. Como é que esse cara vai ter essa oportunidade se ele não teve acesso? Então, quem garante acesso? O Estado. Tem o mérito daqueles que conseguem, por si só, ler mais, desenvolver mais ali nos quadradinhos deles e aí consegue uma oportunidade? Tem. Só que é uma minoria. Né? Então, para que você possa realmente pegar dois indivíduos, e aí eu comecei a pensar nisso antes, e vai chegar na criança, você precisa pelo menos o Estado garantir um pouco, um mínimo básico, para esse cara também ter chance dele ter mérito. Sim, sim. Porque aí é muito complicado, né, cara? E aí eu por ter eu tenho um viés mais de direita e tudo mais, e aí quando saiu a questão do Bolsonaro, e aí ele falou muito do que muitos queriam ouvir, que era bandido morto, bandido bom é bandido morto, não sei o quê. Mas não é bem assim. Não é. Se não fosse é bem assim... Né? E aí você tem que dar ouvidos muito ao outro lado também, e aí tudo bem, eu até entendo que na situação em que estava ali, tem sim a sua importância, o que se levantou na questão da direita, e eles perderam uma grande oportunidade, isso é um outro papo, de mostrar uma direita diferente, porque que é muito da esquerda, né? Que é muito esse negócio do social e de olhar e tudo mais. E realmente isso bloqueia muito o ter o mérito, porque tem muito cara lá no subúrbio, na periferia e tudo mais, que por não ter o mínimo do acesso, ele não consegue ter mérito porque ele não foi testado. Precisam sobreviver todos os dias, né? E aí as suas questões, elas são diferentes. Você foi falando, eu fui me lembrando, né, assim, referente a essa questão de mérito, de oportunidades e etc. Eu atendo jovens que estão, por exemplo, em fase de vestibular. E eu atendo jovem que estudou ensino médio, escola, enfim, básico, tudo sempre em escola como essa que eu brinquei, que eu passei, tipo, aprendia mais a jogar baralho do que a matéria mesmo. É o meu filho hoje jogando truco na escola. E eu tenho pacientes que, por conta das condições socioeconômicas da família, estudam em escola particular e tem ali toda uma grade, toda uma organização. E eu vejo assim, não vai ter como esses dois competirem lá numa FUVEST. Infelizmente não vai ter. Então o que precisaria? O Estado garantir que essa escola aqui pública oferecesse um ensino de qualidade para que esta pessoa que não tem condições de estar numa escola particular pudesse concorrer igualmente com esse que está numa escola particular. Então percebe que quando vai chegar lá na hora da prova, esse daqui teoricamente que passou a vida toda na escola particular já vai estar na frente. Já. E esse daqui que na verdade, teve que trabalhar o dia todo, porque se não trabalhar não tem como pagar aluguel de casa, porque senão vai ser despejado junto com a mãe, com os irmãos e etc. E às vezes está na sala de aula pensando no que vai comer amanhã, vai lá fazer os dois FUVEST. Quem que vai ter mais condições? Então, vai ter, esse daqui vai estar com todas essas preocupações porque tem direitos que estão sendo violados. Sim. Então, acho que é nesse sentido que é importante a gente pensar que o ideal é que as pessoas tenham as possibilidades as oportunidades sejam iguais. Quem vai aproveitar e quem não vai é ok. Mas que eles cheguem no mesmo nível de oportunidade para a FUVEST da vida. Quem vai, por exemplo, se os dois estiverem chegando lá para fazer a prova, a FUVEST, por exemplo, e tiveram a mesma qualidade de ensino garantida e etc., se um vai se concentrar mais, vai aproveitar mais, vai se esforçar mais para sair bem na prova do que o outro, aí já é uma questão pessoal. Mas desde que todos tenham garantida as mesmas oportunidades para chegarem de modo mais igual possível nessa prova. Eu vou te dar um exemplo aqui para ver se encaixa. Vamos ver se eu consigo chegar nisso. Ó.
Uma vez eu quebrei o pé jogando bola, e aí eu fui internado no hospital do Tatuapé, no municipal do Tatuapé. Sei. E os caras na ortopedia lá são um monstro. Top. E o médico mais top que tava ali naquele quadro ali, eu descobri que ele tava lá porque um cara que tava do meu lado, um senhor já na época, ele quebrou a perna. E ele deixou de ser atendido no convênio dele, que era caríssimo, porque um amigo falou que o médico X atendia no hospital do Tatuapé lá. Pois ele já tinha, acho que por algum motivo ele tinha lá o cartãozinho do SUS, e ele foi pra lá pra passar com o cara. Porque ele queria aquele médico. E o médico atendia lá também. Não no convênio dele, em outros hospitais, tipo Einstein, top, mas também atendia na rede pública. Porque a rede pública pagava bem. Paga bem, né? O médico, teoricamente. Pelo menos assim eu acredito. Diferente do professor. Porque o cara que dá aula lá no Tatuapé, nos colégios lá que a gente conhece pertinho de casa, que a mensalidade é 4 pau por mês de um moleque de 5ª série, esse professor ele não dá aula aqui no Fundão. No Itaim Paulista, em São Miguel, em Guaianazes. Não dá. Por quê? Porque aqui a prefeitura e o estado paga baixíssimo pro professor. Então, para ele, realmente vale a pena ficar no o professor top. O professor... E calma, eu vou chegar, tomar cuidado com esse negócio do professor top. Mas é aquele que tá sendo, como ele ganha mais, ele se especializa melhor, ele tá... Só que o cara daqui do estado e da prefeitura, ele não tá conseguindo também se especializar porque a grana que ele ganha é pouca e não consegue dar uma condição para que ele cuide da família e também se especialize. Tudo bem, a prefeitura tem que dar aula em 2 escolas. Exatamente. A prefeitura tem plano de carreira, tá tudo bem, legal, ajuda na evolução de salário e depois quando ele se aposenta, mas mesmo assim é baixo. Sim. E o cara que ganha 3 vezes, 4 vezes mais nesses baitas colégios, ele tá ganhando muito mais. Ué, então vamos fazer o seguinte, então o estado e a prefeitura paga top esse professor, porque esse professor que tá sendo top lá num colégio A, B e C do Tatuapé, que é top, ele também vai querer vir pegar estado e prefeitura porque o salário é igual. E aí eu vou ter um professor mais engajado aqui também. Então eu cuido do meu professor aqui e dou condição para ele se especializar tão quanto esse professor lá, para poder educação também bater legal. Porque, por exemplo, na escola do meu filho, não vou dar nomes aqui porque fica chato. Mas, meu, moleque, todo dia ele tem no mínimo 2 aulas vagas e é truco, velho. Então ele não tá sendo apertado. O meu filho mais velho tá terminando agora o ensino médio. E já o meu mais novo, que tá na escola particular, que arranca um rim nosso todo mês lá, mano, o moleque não tem tempo pra nada. Porque a escola consome ele, meu, de atividades. E ele mesmo chegou em mim e falou, mano... E o ano passado ele tava numa escola pública. E aí ele falou, pai, a minha escola é muito top, mano. Porque eu tô cortando um 12 lá, mas eu vejo que vale a pena, porque e ele gosta, né? E tá valendo a pena, né, pai? Eu espero que sim, né? E no final do ano eu espero que valha mesmo a pena, senão o chicote vai escalar. Não, tô brincando. Porque senão, né, muito provavelmente você não vai fazer o outro ano lá. Não, mas não vou, Isaac, não, fica só, tá tudo certo. Agora eu tô camarada do rival, vou bater um papo aqui e vai dar tudo certo. Então é isso, talvez, Estado, Prefeitura, vamos cuidar melhor, assim como do médico, mas do professor também, sim, porque professor é a profissão do mundo. Com certeza, e é não só, concordo com o que você falou, e não é não só também pagar bem o professor, mas dar condições para que ele possa fazer bem o seu trabalho, que é isso, sim, né? Escola pública são salas lotadas, sem condições alguma de você exercer de fato ali o seu trabalho. Comparado com a escola particular, tem um limite menor ali de alunos por sala de aula, tem todas o que o professor precisa, provavelmente tem. Então, além do salário, também ter as condições para que ele possa fazer um bom trabalho. É isso, cara, que legal, meu. Mas só voltando na questão da varinha... Não, eu queria escapular. Vamos lá. O tempo eu acho importante falar porque é isso. No mundo, no meio religioso, muitas pessoas realmente recorrem a esse versículo bíblico sobre usar a vara para educar. Não lembro exatamente como é que tá lá no versículo, mas fala sobre usar a vara. Você lembra? Não negue a vara para criança, alguma coisa assim fala no versículo. Acho que é lá em Provérbios.
Acho que era importante pensar qual era aquela época. Acho que é sempre importante quando a gente vai ler qualquer coisa, especialmente na Bíblia, é sempre importante tentar entender como é que era o contexto daquela época, senão daqui a pouco a gente vai estar matando pessoas e dizendo que está na Bíblia. Exatamente. Então é importante ter esse cuidado. E eu considero que a humanidade ela vai evoluindo e vai amadurecendo. Isso graças a Deus. Sim. Né? E eu penso que tudo que a gente for ler na Bíblia, a gente tem que ler através da ótica de Jesus Cristo. Sim. Seja Novo ou Antigo Testamento, e pensar como Jesus Cristo... Qual seria a atitude de Jesus Cristo? Mesmo no Antigo Testamento, ele já estava vivo ali. Exatamente, ver a Bíblia toda a partir, né, com a ótica... O que não tá em Jesus, a gente tem que descartar. Sim. Tem que descartar. E eu não consigo imaginar Jesus apoiando ninguém bater numa criança. Sim. Não consigo. Eu penso que é super importante e indispensável ter disciplina. Colocar limite, estabelecer limite, porque as crianças precisam disso. Se vai para um outro extremo onde não se põe limite, também vai fazer mal na criação dessa criança. Só que colocar limite não significa ter que violar um direito do outro. Verdade. Mesmo sendo seu filho. Principalmente por ser seu filho. Então, penso que é importante os pais, as mães, quem cuida das crianças, trabalharem a sua firmeza, né, no estabelecimento de regra, nos combinados que são feitos ali com os filhos, mas não consigo imaginar em nenhuma circunstância Jesus Cristo apoiando, independente do que o filho fez, seja criança ou já adolescente, e qualquer outra pessoa. Não consigo imaginar Jesus apoiando, falando vai lá, bate nele que ele merece, tá aprontando, vai lá, bate. Eu não consigo imaginar. Então eu penso que talvez bom pensar assim. Acho que essa escritura talvez tenha a ver com o contexto lá de trás. Exatamente. E também é importante tentar entender do que se trata essa vara que fala no versículo. Eu penso que esta vara que se trata no versículo diz mais desse limite. Não negue o limite. Exatamente. Não negue disciplina para o seu filho, porque é isso. Se você deixa o filho totalmente solto, sem referência, sem ali você ir balizando por onde ele deve ir, até que ele possa atingir uma maturidade e ter autonomia por si próprio, se a criação for desse jeito também vai prejudicar o desenvolvimento da criança. Então eu penso que é importantíssimo o limite, desde que isso não viole o direito da criança. E a criança tem o direito de ter a sua integridade física preservada.